Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos começar a desmembrar uma das primeiras ligações interatômicas, uma das primeiras ligações que acontecem entre os átomos, que é a ligação iônica, beleza? Então o tema da nossa aula de hoje vai ficar aí para as ligações iônicas. Bom, a gente sempre, normalmente os alunos eles podem ter contato com as ligações já no nono ano, certo? Mas aqui eu quero mostrar, sempre tem um jeito bem antigo, bem clássico de explicar esse conteúdo e tudo mais. Só que o meu objetivo é trazer um pouco dessa explicação clássica, mas eu também queria mostrar um pouco mais, tirar você um pouco da caixa, certo? Em relação às ligações iônicas, beleza? Bom, gente, primeiramente, temos que entender que a ligação iônica ela acontece de quem com quem. Essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa entender. A gente falou isso até na última videoaula, certo? Então, as ligações iônicas elas acontecem de quem com quem? Elas acontecem dos metais com os ametais, certo? Então, os metais se ligam com os ametais. Primeira coisa que eu quero que também você relembre é que os átomos eles estão se ligando para buscar estabilidade, certo? E no contexto que nós estamos vendo aqui, a estabilidade está ligado com a regra do octeto, certo? Com a intenção dos átomos em se ligar. Eles estão se ligando para buscarem ter 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Então o objetivo deles é se ligar para buscar ter 8 elétrons na sua última camada e assim ficar estáveis por meio dessa imitação da configuração eletrônica da última camada dos gases nobres, certo? Então vamos entender um pouquinho aí como é que funciona essa história. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, gente, eu vou pegar uma ligação que ela é muito clássica para nós, que é a ligação, por exemplo, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente utiliza tanto no nosso dia a dia. E é uma forma bem clássica de começar esse conteúdo. Então vamos lá. Bom, primeiramente, gente, o sódio. O sódio ele é um elemento que ele tem 11, né? Número atômico igual a 11. E o cloro, nós vamos fazer a ligação entre eles, tem número atômico 17, certo? Então, sódio 11, cloro 17. Professor, para você conhecer a posição, como estão esses elementos na tabela periódica, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica deles, certo? Então, aqui nesse caso, o sódio tem 11 prótons e 11 elétrons, está no seu formato neutro. Então, aqui, fazendo a distribuição de 11 elétrons, o que vai surgir? 1s2, 2s2, 2p6, já foi 10, né? Falta só 1, 3s1. A mesma coisa aqui o cloro. São o número atômico 17, 17 prótons e por consequência 17 elétrons, né? Já que ele está no seu formato neutro, ok? Bom, fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, já foi 10, 3s2, 3p5. Fechou os 17 elétrons dele, ok? Bom, aqui a gente já pode imaginar normalmente como é esses elementos na tabela periódica, ok? Se eu fizer aqui uma análise da configuração eletrônica deles, eu já consigo saber normalmente onde eles estão. Primeiramente aqui, ó, o sódio ele tem 3 camadas, K, L e M. Então ele está no terceiro período da tabela. Então imagina aqui que eu vou fazer uma pequena tabelinha. Opa, bem torta, né, professor? Tabelinha bem torta, né? Isso, é claro, tem que ser torta. Se eu não fizer nada torto aqui, aí sim você pode desconfiar. Aí sim é motivo de desconfiar. Vou fazer um pouquinho, tentar me aproximar do que é o real. Sei que é bem difícil fazer isso porque eu desenho tudo torto, mas vamos lá. Então, olha só. Então, aqui, fazer só essa parte de cima, tá? Como eles são elementos dessa parte de cima, então, dos blocos de cima, então não vou desenhar a parte de baixo.
Bom, então o sódio ele estaria aí no terceiro período. Então ele estaria mais ou menos aqui, 1, 2, 3, certo? Então terceiro período para ele. O cloro também, né? Você percebe que o cloro, ele também está nesse terceiro período. Ah, então eles estão todos nessa mesma linha, né, professor? Exatamente. Todos no mesmo período aí. Beleza. Então os três aqui no terceiro período da tabela. Agora eu quero saber onde que é a localização deles, professor. Bom, é só olhar o último subnível, né? Então aqui, ó, primeiro subnível, segundo subnível, 2P, 3S. Então o subnível dele é o 3S. Bom, o subnível S ou tá no bloco no grupo 1 ou no grupo 2, certo? Como ele tem um elétron na camada de valência dele, então ele é grupo 1. Então tá aí o sódio, certo? Então está aí o nosso sódio, está localizado nessa parte da tabela. Agora vamos fazer aqui uma análise para o nosso amigo cloro, certo? O cloro, gente, 3 camadas, também está no terceiro período. Aqui, ó, subnível dele, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Bom, bloco P tá aqui, né? Do 13 até o 18. Para matar a charada, para saber em qual período de fato ele está, é só olhar a última camada. A última camada dele aqui é 2, 5, 7. Nossa, professor, mas você como professor de química, você não sabia fazer isso? Eu sei, gente, isso aqui eu sei até decore salteado. Mas eu quero mostrar para você a construção do que eu estou fazendo, certo? É só uma análise bem do leve e vamos construindo essa casa que se chama ligação iônica. Então, olha só, 2, 5, 7, pronto. Já que o subnível era P, eu sei que ele está no 13 ou no 18. Do 13 ao 18, um desses grupos ele está. Como ele tem 7 elétrons, é o grupo 7A, né? O antigo 7A, grupo 17. Então ele está aqui, ó, nesse grupo 17, localizado mais ou menos aqui, certo? Olha, desenhei eles no mesmo período, já sei o grupo que eles estão. De cara, gente, o que me salta? Que o sódio ele é um metal, tem caráter metálico, e o cloro é um ametal, certo? Bom, vamos trazer um pouquinho o conceito de uma propriedade periódica que para nós aqui vai ser fundamental, que é a questão da eletronegatividade. Bom, se você se lembrar, a eletronegatividade nada mais é do que o amor que um átomo tem por elétrons, certo? É a maneira mais prática de falar isso para você de ensino médio. Na realidade, essa eletronegatividade ela está associada à tendência, né? A tendência que um átomo tem de puxar, né? De puxar um par eletrônico, de puxar elétrons para perto de si. Por isso que eu costumo dizer que a eletronegatividade mostra a paixão que os átomos têm por elétrons, certo? Então, essa propriedade eletronegatividade, ela vai me mostrar o quanto um átomo é apaixonado por elétrons, certo? A ponto de puxar, de arrastar, de pegar esses elétrons, de trazer eles para perto de si, ok? Bom, e como é que funciona a eletronegatividade, professor? Ela funciona da seguinte maneira: ela cresce, né? Ela cresce aqui, indo para, indo aqui no caso para os ametais, certo? E ela sobe aqui nos halogênios, certo? Fazer um pouquinho mais reto. Então aqui, ó, ela aumenta, ela tem a tendência a aumentar, indo aqui, né, para os ametais e subindo aqui nos halogênios, certo? Então ela tem essa tendência, ok? Ela tem essa tendência de ir para os ametais, cresce, o amor pelos elétrons cresce quanto mais eu vou para os ametais e sobe, certo? A setinha sobe para os halogênios. Ah, professor, e os gases raros? Bom, os gases raros, eles não têm esse amor dentro deles, né? Eles já são estáveis, lembra? Então, aqui nesse caso, os gases raros,
Eles não têm essa paixão, ai nossa, como eu sou apaixonado por elétron, não sei o que. Para eles não faz tanta diferença assim, né? Eles são estáveis, então eles não vão querer puxar elétrons, essas coisas, certo? Bom, professor, então de cara, o que que eu posso ver? Bom, eu posso analisar o seguinte: qual deles é mais eletronegativo? Professor, é obviamente que é o cloro. Olha, a seta aumenta indo para ele. Então aqui, ó, aumenta indo para ele, certo? Então o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o sódio. Aí, mas eles estão na mesma altura, professor? Não tem importância, certo? Eles podem estar no mesmo período, mas como o cloro ele está mais para a ponta ali dos ametais, certo? Ele está mais para a direita do que o sódio, isso faz dele um elemento mais eletronegativo. Ou seja, o que isso significa na prática? Saber que a eletronegatividade do cloro é maior que a eletronegatividade do sódio. Isso me permite dizer o seguinte, que o cloro ele é mais apaixonado por elétrons. Vou até fazer um coraçãozinho maior, ó. Ele é mais apaixonado por elétrons do que o sódio. Ah, ele, amorzinho pequeno, né? Isso, né? Ele tem um amor imenso por elétrons. O sódio é amorzinho, né? Aquela coisinha, paixãozinha, né? Não tem essa tendência, não. Traduzindo, o cloro ele tem uma tendência a pegar, a receber elétrons muito mais do que o sódio. O sódio, pelo contrário, em vez de amar elétrons, nossa, eu amo tantos elétrons que quero eles perto de mim. Não, ele não tem essa coisa dentro dele, né? Ele é o inverso disso. Na realidade, ele chega até assim, não sou muito chegado assim, elétron perto de mim. Eu quero mais que esses elétrons fiquem afastados, que eu perca eles, certo? Ah, professor, e é aí que vem o conceito de que os metais eles têm uma tendência maior a perder esses elétrons, porque eles têm baixa eletronegatividade, certo? É fácil um metal perder esse elétron, ele já não gosta muito dele, ele é pouco eletronegativo, certo? Já o cloro não, o cloro, meu Deus, o sonho dele é receber esse elétron, ok? Por isso que nós dizemos o seguinte, que o sódio ele tem a tendência, então, a doar esse elétron, ele doa esse elétron. Mas, tipo assim, todos os elétrons dele? Obviamente que não, né, gente? Nós estamos falando aqui de camada de valência, certo? Então, o sódio, ele não tem muito apego a esse elétron aqui que está na camada M dele, né? No subnível 3s. Ele não tem muito apego. Então, para ele, que vá, sabe? Tipo, aí eu dou ele. Para mim não tem serventia. Que eu doe ele, que eu perca ele, certo? Então acaba que ele tem a tendência a doar. E quem doa tem a tendência a se tornar um cátion. Por isso que os metais, eles têm baixa eletronegatividade. E a tendência deles sempre é perder elétrons. Por isso que eles sempre têm a tendência de se tornarem cátions, certo? Então, nesse caso aqui, ó, como o sódio ele perde esse único elétron que ele tem na sua camada, ele se torna sódio mais, porque doou, 1. A carga dele é mais 1. Esse mais significa que ele doou, esse 1 significa que ele doou exatamente um elétron, que ele tinha lá na camada de valência dele. Beleza, professor. E o cloro? O cloro, gente, é aquela conversa. Ele tem aqui, ó, 7 elétrons, certo? 7 elétrons na sua camada de valência. Ah, meu sonho é ter 8. Ah, então, beleza, vamos realizar o seu sonho. Então, aqui no caso do cloro, como ele tem 7 elétrons, o sonho dele é fechar 8. Aí que eu te pergunto, bom, se ele tem 7, para chegar até 8 é só receber 1. Então, quem recebe, né? Quem recebe é egoístinha, né? Aquela coisa egoístinha, né? Só quer ganhar. Então recebe elétrons.
Nesse caso, como ele tem 7, para chegar em 8 é só 1. Então, por isso que o cloro é menos, porque ele quer receber 1. Então, a carga dele é menos 1. Esse 1 aqui não precisa aparecer, tá, gente? Normalmente a gente coloca só um tracinho e um maisinho quando é a carga 1. Mas vamos colocar aqui para mostrar para vocês. Então, o cloro, gente, como ele tem 7, o amor, a paixão, o objetivo da vida dele é ter o 8, por causa da regra do octeto, para ficar estável. Então, ele quer receber um elétron para fechar 8, por isso que a carga dele é menos 1. Aí, o que acontece? Imagine, então, que eu tenho aqui um sódio louco para doar um elétron e o cloro e o cloro louco para receber um elétron, certo? Só um detalhezinho aqui também, né? Que eu falei que o cloro ele queria receber um elétron nessa última camada para fechar 8, certo? Aí o sódio, professor, o sódio, olha só que interessante. O sódio, quando ele perde essa camada dele, porque ele vai doar, então não vai ter mais esse elétron e não tem por que ter essa camada a mais, certo? Então normalmente é assim, os metais quando eles doam o elétron que ele tem, esses elétrons da camada de valência, os elétrons de valência, normalmente eles vão perder essa camada, certo? Então eles vão dar uma encolhida ali, uma diminuída, certo? Aí, ó, a outra camada, que é a camada L, agora a L vai ser a camada de valência dele, certo? Então a M, como ele perdeu o elétron que ele tinha nela, agora quem passa a ser a camada de valência dele é a L. E a L tem quantos elétrons? 2, 6, tem 8. Então estabilizou com 8 também, como era previsto aí pela regra do octeto, certo? Então os dois aqui estabilizam com 8, ok? Só para deixar claro aí. Beleza, vamos voltar então ao nosso Tuberablables aqui. Olha só. Então nós temos aqui, gente, um elemento que está louco para doar um elétron, o sódiozão, e o cloro está louco para receber um elétron para ficar estávelzão. Beleza, professor. Então aqui é o casamento perfeito. Porque se eu tenho um que está querendo doar e o outro que está querendo receber, simples. O que doa vai doar para esse camarada. Ah, professor, então quer dizer, esse elétron aqui, ó, que o sódio quer doar, vai passar para o cloro. Isso. Ocorre uma transferência de elétrons. É o casamento perfeito. Alguém querendo doar e alguém querendo receber, ganhar esses elétrons. Então, o sódio vem e transfere esse elétron que ele está querendo doar para o cloro que quer receber. Aí o que acontece? Aí de fato, certo? Porque até então, ó, o sódio, se ele não doar esse elétron, ele vai ficar assim, neutro. Então quando ele vem aqui e doa esse elétron, aí sim ele se torna um cátion, ok? Então antes de doar ele não é nada. Aí ele passa a doar, aí sim se torna um cátion. Mesma coisa o cloro. O cloro aqui está normal. Se ele vier a receber esse elétron, certo? Aí sim ele se torna o ânion cloro. O ânion cloreto, né? Sendo mais específico aí. Daqui a pouco vocês vão entender por que é cloreto, tá? Então, quando ele vem a receber esse elétron, aí sim ele se torna esse ânion, ok? Então, antes disso, eles eram átomos neutros. Esse aqui doou. Esse elétron que eu marquei aqui é o mesmo elétron daqui, certo? Ele doou esse elétron para o nosso amigo cloro, que se tornou um ânion. Aí o que acontece, gente, depois que ocorreu essa transferência? Olha que lindo e maravilhoso essa história de amor. Uma história de amor. Isso. Olha só. Agora eu tenho o quê? Duas cargas. Duas cargas, dois átomos. Átomos funcionam como se fosse duas carguinhas pontiforme, como explica lá a física, né? Duas carguinhas de dimensão desprezível. Seria algo mais ou menos assim, né? Mas aqui então teria duas cargas. Um átomo com carga positiva, porque ele perdeu o elétron dele, e o cloro, todo feliz da conta por ter recebido o elétron. O que acontece, gente? Na física, leizinhas básicas aí, né, enunciadinhos básicos da eletricidade, nos diz o seguinte, que uma carga positiva e uma carga negativa se atraem, né? Ocorre forças atrativas. A força elétrica entre duas cargas de sinal contrário
São forças elétricas atrativas. Aí o que acontece? Acontece que esses dois vão se grudar. Ah, professor! Ah, exatamente. Então esses dois aqui, ó, eles vão se grudar um no outro. Tá bem fora de escala, né, gente? Deixa eu só fazer. Tá tudo fora de escala. Nunca vamos conseguir desenhar um átomo, né? Mas o sódio normalmente a gente desenha ele um pouquinho pequeno. Por quê, professor? Ué, porque ele perdeu essa camada dele. Aí ele ficou menor. Então aqui nesse caso vou desenhar um sódiozinho, tentar desenhar ele menorzinho. Beleza. Aí vem o cloroso, que recebeu, né, que tem mais camadas. Tá aí, negativo. Ou seja, esses dois camaradas aqui, eles vão se atrair. Ocorre uma atração entre eles. O sódio positivo atrai o cloro negativo. São forças de origem eletrostáticas, certo? De elétricas, forças elétricas atrativas. Anote isso aí que é muito importante, porque é o que vai fazer o composto iônico ser formado, certo? Então esse sódio grudando nesse cloro de uma maneira elétrica atrativa, eletrostática, é o que vai dar origem ao composto disso aqui, certo? Então o que acontece? A gente percebe duas características. Primeiro, que a ligação iônica, ela é uma ligação baseada no quê? Na transferência, isso aqui é uma palavra-chave, gente. Transferência de elétrons. Essa é uma palavra muito importante. Transferência de elétrons. O metal transfere elétrons para o ametal. Beleza? Palavra-chave aqui para ligação iônica. E nesse caso, os íons formados, né, a gente entende por que se chama ligação iônica. Porque ocorre a formação de íons. Íon positivo e íon negativo. E devido às atrações elétricas entre eles, eles vão se grudar um no outro aqui. Então aqui, ó, uma força elétrica e aqui uma outra força elétrica. Não é ferro aqui não, tá, gente? Aqui é força elétrica, certo? Então uma força elétrica atrativa que gruda esses dois átomos um no outro. E qual que é a consequência, professor, disso? É que esse NaCl, porque agora aqui formou esse composto, certo? Esse composto aqui, o NaCl. Então, após a ligação, eu formei o NaCl. Esse grupo aqui cheio de cargas que se atraíram, certo? E o que acontece? Quando o sódio gruda no cloro, eles sozinhos têm carga. Eles têm a carga deles, são positivos e negativos. Mas quando eles se grudam, a estrutura formada por eles fica neutra. Por quê, professor? Porque eu tenho uma carga mais 1 e uma carga menos 1. Então, o composto, a estrutura formada por eles, vai ser uma estrutura neutra, certo? Embora o sódio tenha ainda sua carga parcial positiva, e o cloro também a sua carga negativa, mas juntos, grudados, unidos para sempre, forever, certo? Juntos ali, vai formar uma estrutura neutra, certo? Vai formar uma estrutura neutra. E essa estrutura que a gente está vendo, NaCl, ela vai dar origem, certo? A uma estrutura ainda maior. Porque na realidade, como isso daqui são cargas positivas e negativas, é como se o composto, né, a substância NaCl, cloreto de sódio, ela fosse construída por tijolinhos, e esses tijolinhos é essa estrutura aqui primordial. O Na positivo grudado no Cl negativo. Ah, professor, então quer dizer que a substância cloreto de sódio, que eu conheço lá da minha cozinha, ela tem como unidade básica tijolinho de formação, o NaCl, exatamente, esse é o tijolo de formação dela, certo? Aí o que acontece? Esse conjuntinho, esse tijolinho NaCl,
ele vai formando, certo? O que nós chamamos de uma estrutura tridimensional chamada de retículo cristalino. Ou seja, o que seria esse retículo cristalino? Onde eu vou escrever isso? Ó, vou tentar desenhar aqui na parte de cima. É como se fosse assim agora. Ó, vou desenhar aqui, sódio, sódio. Nanã, nanã. Tentar desenhar mais para cá. Certo? Eu não vou conseguir desenhar a forma tridimensional disso aqui, até porque não tenho tempo. Talvez eu mostre na próxima aula para vocês. Ok? Eu pegue uma figura e mostre para vocês como é que fica isso. Mas seria mais ou menos isso daqui, certo? Então, ó, começa a formar uma estrutura, um retículo cristalino iônico, certo? Um retículo cristalino iônico. Aqui no caso, ó, o sódio positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ou seja, essa unidade NaCl que aconteceu aqui, ela vai construindo um cristalzinho iônico, certo? Se você pegar o açúcar de cozinha, você vai perceber que ele é cristalzinho, é como se fosse um pequeno cristalzinho. Da onde que surge a formação desse cristal? Através das atrações eletrostáticas, das forças elétricas atrativas do sódio com o cloro, certo? Então, a tendência de uma ligação iônica é formar um composto que tem uma característica de um cristal, um pequeno cristalzinho iônico, certo? Nós chamamos de retículo cristalino, certo? Então, retículo cristalino. Então, toda vez que você vê lá, cristalino, toda vez que você for lá na sua cozinha, se for mexer com sal, tenta dar uma olhadinha, pega uma ponta de uma colher e começa a ver, você vai ver cristalzinhos, pequenos cristais sendo formados. Isso é devido à ligação iônica entre eles. A atração elétrica entre o cátion e o ânion, né, que se ligaram entre si, ok? E olha que coisa interessante, essa atração da carga do sódio e do cloro surgiu da onde? Surgiu da transferência, né? Os átomos aqui estavam de boas, aqui. Aí o sódio doa esse elétron aqui, né? Ele pega e vem e doa esse elétron e o cloro recebe esse elétron, aí os dois se tornam cátions e se grudam, certo? Então você percebe, gente, o caminho que a gente percorreu aqui, certo? A gente chegou lá no sal, na estrutura do cristal do sal. E a gente, olha o caminho que a gente percorreu. A gente saiu da onde? Da ideia do átomo sódio ter número atômico igual a 11 e o cloro ter número atômico igual a 17. Gente, a gente saiu disso sabendo que o próton tinha, que o sódio tinha 11 de número atômico e o cloro 17 de número atômico. Então você percebe o caminho que a gente fez. A gente simplesmente pegou, fez a distribuição eletrônica deles, aí a gente viu aonde eles se encontravam na tabela periódica. Aí, a partir de encontrar eles na tabela periódica, a gente viu a questão da eletronegatividade. A gente viu que o cloro era mais eletronegativo e o sódio era menos eletronegativo. Aí nós vimos que a tendência do sódio era doar elétrons e a do cloro era receber. Aí ocorreu o quê? A transferência de elétrons. E quando ocorre essa transferência, eles se tornam íons. E quando eles se tornam íons, ocorrem atrações elétricas que grudam eles nessa estrutura fundamental, que é neutra. Quando eles se grudam, fica neutra. E essa unidade primordial, vamos dizer assim, essa unidade básica, né, de NaCl grudados um no outro, dá origem ao retículo cristalino, certo? Um retículo cristalino iônico, que é o sal que nós utilizamos no dia a dia. Então você percebe que é lindo isso daqui. Vai além de você saber que o átomo de 1 a 3 elétrons doa e de 4 a 7 recebe. Vai muito além disso.
E nessa aula eu quis mostrar de fato para você o caminho lindo e o final que nós temos de uma ligação iônica. Bom, gente, então nessa videoaula eu espero que você tenha entendido, tá bom? O conteúdo e tudo mais, mas eu quero que você também aprecie isso, aprecie o quanto as coisas no seu dia a dia são formadas por ligações iônicas. Quantos cristais, quantos sais, quantos hidróxidos você não lida no dia a dia, e a base principal dela é essa: átomos que estão atraídos um ao outro porque são cargas positivas e negativas, certo? Bom, então fica aqui o meu agradecimento a você que assistiu essa videoaula. Se inscreva aí também no canal e ajuda, compartilha, manda para aquele amigo que está precisando também entender ligação iônica, ok? De uma forma aí mais diferente. Então, na próxima aula vamos continuar falando sobre ligação iônica, ok? Então acompanhe a nossa próxima videoaula.